Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Existe uma promessa feita por Deus que diz que o Messias precisa ser descendente de Davi. E nós sabemos que Jesus Cristo não é filho biológico de José, que seria o descendente de Davi, uma vez que Maria, segundo as Sagradas Escrituras, não seria da estirpe de Davi. Como podemos, então, entender que esta profecia que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do 12 ao 14, como podemos compreender que esta profecia foi concretizada em Jesus, uma vez que Jesus é filho adotivo de José e não seu filho biológico? Nós temos uma visão mística de Anne Catherine Emmerich que fala sobre esta situação com um desfecho surpreendente. No entanto, meus irmãos, não é necessário recorrer a uma revelação particular, até porque toda revelação particular não é de crença obrigatória para o cristão. O que podemos entender sem recorrermos à visão mística que vamos analisar daqui a pouco? Precisamos compreender que a promessa messiânica a Davi de um trono não constitui um reinado material de fato, mas sim um reinado espiritual que vai durar eternamente. É como um domínio espiritual que influencia as vidas aqui na Terra, influencia as pessoas que dizem sim a esse reinado, que é o reinado de Cristo. Esta promessa não está se referindo especificamente a uma sucessão biológica. Não se está falando de um reinado puramente material, mas de um reinado que transcende as realidades materiais. Também podemos entender que naquela época o patriarca da família possuía um grande poder sobre seus filhos e sobre a sua esposa. Claro, limitado pela lei de Moisés, pela lei revelada pelo próprio Deus a Moisés. Contudo, meus irmãos, as decisões ainda estavam nas mãos do patriarca. Isto significa que a partir do momento que o patriarca José reconheceu Jesus como seu primogênito, mesmo não sendo um filho biológico,
mas um filho adotivo, e inclusive o consagrando a Deus, José dá a Jesus todos os direitos legais de um primogênito biológico, segundo a lei determinada pelo próprio Deus, que é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Uma sucessão meramente biológica não restringiria esta promessa realizada e inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Realizados tais esclarecimentos, vamos conhecer a visão mística de Emerite sobre este tema. Vi a linhagem do Messias dividir-se em Davi em dois ramos. À direita passou a linha através de Salomão, acabando em Jacó, pai de José, esposo de Maria. Essa linha corria em direção mais alta, partia em geral da boca e era inteiramente branca, sem cores. As pessoas ao lado da linha eram todas mais altas do que as da linha oposta. Todas seguravam na mão uma haste de flor, do tamanho de um braço, com folhas semelhantes às da palmeira, que se dependuravam em volta do ramo. Na ponta da haste havia uma flor campanada branca, com 5 estames amarelos, que espalhavam um pó fino. 3 membros desta linha, antes do meio, contados de cima, estavam eliminados, enegrecidos e ressequidos. As flores variavam em tamanho, beleza e vigor. A de José era de grande pureza, com as pétalas frescas e brancas. Era mais bela. Vi esta linha unir-se pelo fim com a linha oposta, por um raio luzido. A significação sobrenatural e misteriosa desse raio me foi revelada. Referia-se mais à alma e menos à carne. Tinha algo da significação de Salomão. Não sei explicá-lo bem. Catarine Emerite estava vendo a linhagem, a ascendência de José que recairia sobre Jesus. Mas, no entanto, nós sabemos que Jesus não é filho biológico de José. Neste primeiro parágrafo desta visão mística, nós vemos que esta sucessão se refere mais à alma, mais ao aspecto espiritual do que ao aspecto carnal, material. A linha da esquerda passou de Davi por Natã até Eli, que é o verdadeiro nome de Joaquim, pois recebeu este nome só mais tarde, como Abrão, o de Abraão. Eu sabia o motivo dessa troca e sabeloei, talvez de novo. José foi chamado muitas vezes nas minhas visões filho de Eli. Toda essa linha vi passar mais baixo. Tinha diversas cores e manchas cá e lá, mas saía depois mais clara. Era vermelha, amarela e branca. Não havia azul. As pessoas ao lado eram menos altas do que as do lado oposto. Tinham ramos mais curtos, pendentes para o lado, com folhas verde-amarelas e dentadas, os quais rematavam em um botão avermelhado da cor da rosa silvestre. Em parte estavam vigorosos, em outra parte murchos. O botão não era tanto um botão de flor, mas um ovário, e sempre fechado. Santana descendeu pelo pai da tribo de Levi, pela mãe, da de Benjamim. Vi alguns de seus avós carregarem a Arca da Aliança, muito piedosos e devotos, e notei que receberam nessa ocasião raios do mistério, os quais se lhe referiam à descendência, Ana e Maria. Vi sempre muitos sacerdotes frequentarem a casa paterna de Ana, como também a de Joaquim. Daí o parentesco com Isabel e Zacarias. No ramo de Salomão havia diversas lacunas. Os frutos estavam mais separados, mas as figuras eram maiores e mais espirituais. As 2 linhas tocaram-se várias vezes. 3 ou 4 membros, talvez antes de Eli, se cruzaram, acabando afinal em cima, com a Santíssima Virgem Maria. Creio que nesses cruzamentos já vi principiar o sangue da Santíssima Virgem. Nós percebemos desta visão que existe sim uma ascendência de Davi por parte da família de Maria. Existem cruzamentos comuns entre a linha de José e a linha
de Maria. Os membros eliminados significam provavelmente ascendentes pecaminosos do Salvador, se bem que ele mesmo seja o Santo dos Santos e também tenha por mãe uma Virgem Imaculada e por pai nutrício São José. Houve, todavia, pecadores e pecadoras entre os seus antepassados. Por exemplo, o rei Salomão, Asa, Jorã, Achaz, Manassés, Tamar e Betsabé. Até duas pagãs, Achabe e Ruth. Com certeza, Jesus assim o permitiu, para manifestar a sua misericórdia e o seu amor para com os pecadores, e também a intenção que tinha de fazer participar da redenção os gentios e conduzi-los à eterna bem-aventurança. Veja que algo belíssimo na ancestralidade biológica de Jesus. Existiam ascendentes pecadores, o que comprova a catolicidade da salvação que se concretizaria na encarnação do Verbo no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo não veio somente para os hebreus, não veio para os sadios, mas justamente para os doentes, tanto judeus quanto gentios. Segundo as narrações de Ana Catarina Emerite, eram os avós de Maria Santíssima piedosos e israelitas, que estavam em íntimas relações com os essenos, os quais formavam uma espécie de ordem religiosa. Vi os avós da Santíssima Virgem, conta Ana Catarina, gente extraordinariamente piedosa e simples, que alimentava secretamente o vivo desejo da vinda do Messias prometido. Vi-os levar uma vida mortificada. Os casados, muitas vezes, fizeram a promessa de mútua continência durante certo tempo. Eram tão piedosos, tão cheios de amor a Deus, que os vi frequentemente sozinhos no campo deserto, de dia e também de noite, clamando por Deus com um desejo tão veemente que arrancavam as vestes do peito, como para deixar que Deus entrasse pelos raios do sol, ou como para saciar com o brilho da lua e das estrelas a sede que os devorava do cumprimento da promissão. Segundo Ana Catarina, chamava-se Emorum a avó de Santana e teve do matrimônio com os Tolanos 3 filhas, uma das quais, Isméria, foi mais tarde a mãe de Santana. Ana tinha uma irmã mais velha chamada Sobe e uma mais moça com o nome de Mahaha, e uma terceira que era casada com o pastor. O pai de Ana, de nome Eliude, era da tribo de Levi, ao passo que a mãe pertencia à tribo de Benjamim. Ana nasceu em Belém, mas os pais foram depois viver em Sefores, perto de Nazaré. Após a morte de Isméria, Eliude morava no vale de Zabulon. Ali se encontraram Ana e Joaquim e travaram conhecimento. O pai de Joaquim, Matate, era o segundo irmão de Jacó, pai de São José. Joaquim, cujo nome legítimo era Eli, e José eram descendentes pelo lado paterno da estirpe real de Davi. Joaquim e Ana, depois de casados, levaram uma vida piedosa e benfazeja, primeiro em casa do pai Eliude, depois em Nazaré. Sim, você não escutou errado. Segundo essa revelação particular, José, pai adotivo de Jesus, e Joaquim, avô materno de Jesus, tinham a mesma avó. A filha mais velha recebeu o nome de Maria Eli. Conheceram, porém, que esta não era a filha da promissão. Ana e Joaquim rezavam muitas vezes, com grande devoção, e davam muitas esmolas. Assim viveram 19 anos depois do nascimento da primeira filha, em contínuo desejo da filha prometida e em crescente tristeza. Além disso, ainda eram insultados pelo povo. Quando um dia Joaquim quis oferecer um sacrifício no templo, recusou o sacerdote, repreendendo-o por sua esterilidade. Joaquim, muito abatido, não voltou a Nazaré, mas viveu 5 semanas escondido com os rebanhos ao pé do Monte Hermon. Percebam que Ana e Joaquim estavam sendo rechaçados, separados, discriminados pelo próprio povo por causa desta esterilidade. São detalhes interessantes sobre o passado dos pais de Maria Santíssima. Com isso, aumentou ainda a tristeza de Ana, que chorou e rezou muito.
Um dia, quando rezava com grande aflição, eis que lhe apareceu um anjo, anunciando-lhe que Deus lhe ouvira a oração. Mandou-a ir a Jerusalém, onde se encontraria com Joaquim na Porta Áurea. Na noite seguinte, lhe apareceu de novo um anjo, dizendo que conceberia uma filha santa, e escreveu o nome de Maria na parede. Joaquim teve também a aparição de um anjo. Foi por isso ao templo, ofereceu um sacrifício e recebeu nessa ocasião a bênção da promissão ou o santo da Arca da Aliança. Ana e Joaquim encontraram-se na Porta Áurea, transbordando de alegria e felicidade. Ali, diz Catarina Emerite, lhes veio aquela abundância da divina graça, pela qual Maria recebeu a existência, somente pela santa obediência e pelo puro amor de Deus, sem qualquer impureza dos pais. Desse modo, após muitos anos de oração fervorosa, alcançou esse santo casal, Joaquim e Ana, aquela pureza e santidade que os tornou aptos para receberem, sem o fomento da concupiscência, a Santa Filha, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor. Ana e Joaquim, de forma separada, receberam a aparição de um anjo, provavelmente o mesmo anjo. Quando este ser espiritual, mensageiro de Deus, apareceu para Ana, foi inclusive dito pelo próprio anjo que de Ana nasceria uma santa filha e que seu nome deveria ser Maria. Evidentemente, trata-se de uma revelação particular. Acredita quem quiser, e somente teremos a certeza da autenticidade desses acontecimentos na Jerusalém celestial. Bem, meus irmãos, vimos aqui várias explicações, incluindo uma visão mística, uma revelação particular sobre a presença de Davi na árvore genealógica de Jesus Cristo, tanto por parte de José, adquirida por efeitos legais ligados à lei mosaica, tanto por parte de Maria, que pode ter sido, sim, descendente do rei Davi. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.